Então, a gente precisa entender essas três esferas. O texto em si, o significado está lá, a intenção do autor e como aterrizou esse sentido no primeiro leitor e como aterriza em nós. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Eu separei os melhores momentos de uma live que a gente fez sobre interpretação bíblica. Mas antes da gente dar uma olhada nesses melhores momentos, eu quero te fazer um convite. Se você gosta do meu material ou se você gostar dessa live, entra numa sala de Telegram que eu preparei, onde todos os dias eu coloco áudios, eu pego assim no microfone, é fácil, eu coloco vídeos ou textos sobre interpretação da Bíblia para você poder entender melhor as Sagradas Escrituras, para você ler e compreender a vontade de Deus na tua vida e até poder ensinar para os outros os segredos e o tesouro da palavra de Deus. E por que eu coloquei essa sala no Telegram? Primeiro, que o Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que não está tão povoado, pessoas estão mandando. Lá é um lugar que eu falo sem algoritmo. Então eu posso produzir e eu tenho um contato mais íntimo com você que quer estudar a Bíblia. Segundo, porque lá é mais prático. Eu pego o celular, gravo e você já recebe. Então eu posso ter esse contato mais prático com você. E lá é muito simples para você porque é só abaixar um aplicativo e você tem acesso a toda a matéria de hermenêutica, porque já são mais de 16 anos dando aula para pastores e missionários e agora eu estou ensinando aos crentes comuns a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Vamos dar uma olhada na live nos melhores momentos? Se você quiser começar a entender um pouco mais sobre interpretação bíblica, entender como funciona a comunicação no ato da fala, né? Ou no ato de se escrever, essa comunicação. Então, geralmente tem três esferas o ato da fala, o ato da comunicação. A primeira é a locução, né? É o que a gente fala em si, ou o que está escrito. E ali é o significado. Então, o texto é o que a gente tem da Bíblia. A gente não tem mais o autor para conversar, a gente não tem como tirar dúvidas com Paulo, ou com Moisés, ou com algum dos profetas, não tem como a gente tirar essa dúvida. Então, o que a gente tem, e é o mais precioso, é o ato em si da comunicação, da locução, que é o texto escrito. E lá tem um significado, e esse significado está no texto, e só o texto pode dar isso. Mas antes desse texto ou da locução, a gente tem a ilocução. Ilocução, que é o que a gente geralmente traduz como a intenção do autor. Então, a ilocução é a energia dada e os caminhos levados para chegar na locução. Então, na comunicação. Então, várias vezes, a forma escrita é difícil da gente absorver a ilocução, mas ela está lá. Você percebe pelas energias. Quando entra seu pai, sua mãe, seu avô, e aí a pessoa está usando caixa alta para escrever, isso ficou acertado que é uma ilocução de grito, de força, de braveza ou de veemência. Então, essa é o que está por trás do texto. A gente começou a criar recursos, até as pontuações, exclamação, não tem nos textos bíblicos isso. Então, você tem que entender qual é a ilocução do autor, a intenção do autor dada antes de colocar no texto. Porque várias vezes nós interpretamos mal o texto porque não estamos ouvindo ou sentindo a energia que está sendo dada naquele texto. É mais implícito, mas interfere no sentido do texto. E o que a gente também pode falar, que é a perlocução, que é o que vem depois, que é como o texto bate na gente. Eu, como pastor, ler um texto que está criticando pastores de forma generalizada, vai bater num jeito em mim muito mais forte do que bateria em você, Trigo, se você lesse o mesmo texto. Então, a perlocução que está no texto também tem a ver como o primeiro ouvinte recebeu, qual a intenção, qual a ilocução que estava no autor que ele queria causar
no leitor ou no ouvinte a perlocução. Então, se você... Aquela bronca, sabe, que você quer dar em alguém para acordar, sabe? Assim, na Olimpíada eu estava vendo uma atleta entrando, a ilocução do treinador dela no judô era falar: acorda e vai com tudo, você merece. A locução, que é o ato em si, o texto, ele deu 2 tapas na cara dela, assim. Não sei se você viu isso, virou meme, assim. Ela dava assim, ele foi pá, pá, antes de entrar. E ela saiu com energia. Então, a perlocução dela foi muito positiva. Acordei, eu vou com tudo, eu vou ganhar. Então, essa perlocução, se você faz igualzinho em outra pessoa, fala, vou tentar, a minha ilocução é fazer essa pessoa despertar para a vida. Aí, a sua locução é dar 2 tapas. A perlocução dela pode ser outra. Ela vai falar, se sentir ofendido, ir para cima de você. Então, presta atenção. O nosso objetivo, mesmo que a perlocução nossa, a reação que a gente tem de sentido, ela seja negativa, talvez para o primeiro ouvinte do texto bíblico não seja. Então, a gente precisa entender essas 3 esferas. O texto em si, o significado está lá, a intenção do autor e como aterrizou esse sentido no primeiro leitor e como aterriza em nós. Quem está lendo Paulo no primeiro século, mesmo que seja 10 anos depois, não tem quase nenhum abismo. Tá? Sabe ler grego, koiné, sabe o contexto judaico, entende o que está acontecendo ali, a geografia, tudo. Tá ainda o mesmo mundo ali e os mesmos códigos, a mesma cultura. Com o tempo, distância de língua, geografia, cultura, tudo aquilo que a gente falou, que vai separando, a gente tem que começar a entender o mundo do lado de cá do abismo e o mundo do lado de lá do abismo. Então, a gente tem que começar a procurar o Espírito que está por trás, né? Que é o mesmo Espírito Santo aqui por trás do autor, tentar entender esse espírito de união de toda a revelação da palavra no autor, tentar entender o enredo bíblico, o mundo que está lá e o mundo que está aqui. Se você só entender o mundo que está lá, você não vai saber aplicar a Bíblia para os dias de hoje. Se você só entender o mundo que está aqui, você não vai entender a intenção da Bíblia, nem a intenção de Deus que foi revelada lá. Então, na verdade, você é o seu próprio Deus. A sua interpretação errônea é o próprio Deus. Então, a gente precisa conhecer esses 2 mundos separados. E são mundos mesmos. Tudo é muito diferente e só o Espírito Santo e também muito estudo vai fazer a gente entender esses 2 universos. Nesse último século é a discussão mais forte que tem. E na academia, por um bom tempo, estava se falando que o autor morreu, né? Era impossível encontrar, não só no texto bíblico, isso era em qualquer texto, porque se o autor morre e o significado morre, a gente perde o texto. Para que a gente está lendo a Bíblia? Então, a gente divide pedagogicamente intenção do autor e sentido do texto, mas eles estão intimamente ligados. Deixa eu usar um exemplo. Um funcionário teve algum tipo de doença, teve que pegar um atestado médico para faltar por 5 dias. Qual é a intenção do autor, do médico, que deu aquele atestado? Esse rapaz ou essa menina ficou doente, por isso que ele teve que faltar hoje, e para essa pessoa se recuperar 100%, ela tem que tirar mais 4 dias, assim, somando 5 dias do seu trabalho para se recuperar. Essa é a intenção de um atestado médico. Todo mundo algum dia teve que usar um atestado médico. Agora, qual o significado desse atestado médico? Além desse, que é o sentido original, você tem a extensão dele. Primeiro, depende de qual lugar que você está trabalhando, você pega esse atestado e fala o seguinte: aquele atestado vira uma preocupação, eu vou voltar a trabalhar amanhã, então eu vou usar esse para abonar o dia de hoje, ou vou voltar. Ou então, para o chefe, esse significado tem outro peso. Ele pode falar: que bom, eu tinha estranhado você faltar ontem, que bom que foi uma causa justa, que fique em casa, então ele se recupere. Ou se for um chefe muito ruim, o significado é outra coisa, falando: ih, esse cara tá dando moleza. Então, olha só, é a mesma intenção, é um atestado médico. Mas dependendo do leitor ou de quem está usando o texto, ele tem pesos diferentes. Então,
o significado ganha uma extensão maior para o bem ou para o mal, porque sempre vai ganhar. Agora, por isso que é importante, antes da gente aplicar na nossa vida o texto, entender o que o primeiro leitor ou o que as pessoas na época do autor estavam entendendo com aquele texto. Eu acredito, até mesmo por motivo de fé, que a intenção do autor é possível chegar, mas precisa labutar, precisa estudar, precisa meditar, e a intenção do autor, até por honrar a Deus na palavra de Deus, porque para que ele inspirou um povo e colocou de forma escrita e chegou para nós, para a gente honrar o Deus que está por trás da Bíblia, nós acreditamos que temos que chegar na intenção do autor para entender melhor o significado do texto. Uma discussão que aconteceu nos últimos séculos, se ao pesquisar ou ao ler alguma coisa, nós conseguimos fazer essa pesquisa de forma neutra, de forma sem levar nada para o texto, simplesmente ouvir o sentido do texto, a intenção, a perlocução ali, como o significado do texto caiu no primeiro público e trazer, aplicar para as nossas vidas. Isso era o que se acreditava antes. Não, você vai lá e você tem uma neutralidade da pesquisa, da interpretação. Ao longo dos últimos séculos, colocou em suspeita tudo isso. Então, se chegou à conclusão, isso até entre nós cristãos, que realmente é impossível a neutralidade da pesquisa. Então, a gente sempre leva coisas da gente para o texto. E se a gente está levando coisas da gente para o texto que não estava na intenção e no significado original, nós estamos trazendo ruídos à comunicação de Deus, que é santa e é inspirada por Deus. Essa é a questão. Então, a gente tem alguns mecanismos. Primeiro é conheça a ti mesmo, né? Se autoconhecendo para amenizar essa interpretação enviesada. Então, é impossível ler o texto bíblico sem levar nenhuma carga. Mas não é impossível chegar no sentido do texto. Então, é possível levar menos carga e ouvir a voz lá e se transformar. A gente cai num conceito que não adianta eu explicar muito, mas eu vou tentar trazer aqui sobre a hermenêutica da suspeita. Isso é algo que veio de um século para cá. O que é? Isso foi se desenvolvendo, é uma escola onde começaram a sempre suspeitar da intenção do autor. Sempre que se ouvia uma mensagem, você começa a perguntar por que essa pessoa está fazendo isso. Cada um desses caras que eu falei, ele fazia por algum motivo, né? Freud, ele vai dizer que a gente sempre tem alguma tara por trás que está fazendo a gente falar isso. Então, o sentido não é muito isso. O sentido é querendo resolver algum trauma do passado, sei lá como é que seria isso na prática. Eu não sou psicólogo para dizer isso. O negócio é o seguinte: hoje, a nossa geração, de algumas gerações para cá, todos nós temos essa consciência de que sempre que ouvir alguém, a gente suspeita da intenção dessa pessoa ou começa a colocar suspeita na nossa hermenêutica. Então, se a gente vai ouvir um pronunciamento do presidente, a gente vai falar, ele está falando isso por causa disso, ou para justificar já esse erro. Se você começa a ouvir o pastor dar uma bronca em algum sentido, ele está dando bronca porque aconteceu alguma coisa na igreja aí por trás, nos bastidores, ele está querendo dar recado. Então, a gente começa a suspeitar sempre do texto que está sendo lido. Isso trouxe alguns benefícios, então a gente não é mais bobo, a gente vai vendo que os textos têm intenções na comunicação de uma propaganda, está por trás ali. Por que uma propaganda de creme dental tem tanto jet ski, água, mulheres bonitas, e fala assim, o que isso tem a ver com o meu dente claro? E você vai vendo que tem a intenção por trás, você suspeita daquilo lá que está querendo te levar a alguma coisa. Isso faz parte da comunicação. Por outro lado, nós suspeitamos de coisas da ciência, por exemplo. A gente não concorda com uma velocidade na rua lá.
quando a gente vai para São Paulo, tudo é 50 por hora. A gente não pergunta para um engenheiro de trânsito se realmente é mais seguro andar a 50 por hora. A nossa hermenêutica da suspeita suspeita o seguinte: isso aí é a máfia da multa ou a indústria da multa. Estão querendo só ganhar mais dinheiro, que também é verdade. Não estou dizendo que não seja verdade nisso, várias vezes é. Mas a gente começa a suspeitar da ciência. Às vezes o engenheiro está falando, para fazer essa curva, o jeito mais seguro é 50 por hora. A gente fala, não, eu consigo fazer 70, e às vezes até consegue, mas não é a mais seguro. E assim acontece com a vacina e tudo mais. O problema é que essa mente que já nos formaram, pessoas que cresceram nesse mundo e nessa cultura, vai chegar na palavra de Deus e aí vai ver que a palavra de Deus é inerrante, que é o melhor para nós revelar Deus, e começa a suspeitar de Paulo, começa a suspeitar de Moisés, começa a suspeitar de todo mundo e começa a descredibilizar o autor. E mais que isso, a gente vai descredibilizando a Bíblia. E a questão é o seguinte: nos ensinaram a suspeitar do texto, mas não nos ensinaram a suspeitar de nós mesmos. E aí, esse é o exercício, talvez, número 1 para se interpretar a Bíblia corretamente. É suspeitar do que estamos levando e da nossa intenção ao ler a Bíblia. Não suspeitar necessariamente do autor bíblico. Não estou dizendo que a Bíblia não resiste a essa suspeita. Pode suspeitar do autor bíblico também, faz parte dessa crítica ao ler a Bíblia, mas mais importante é a gente suspeitar de nós mesmos na interpretação. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a nossa desconstrução e suspeitar de nós mesmos. É importante. Estou falando agora como leitor bíblico que nós devemos desconstruir para tentar chegar no texto de forma mais neutra, para entender o que o Espírito de Deus está falando através da palavra dele. Primeiro é a nossa formação. Aqui na nossa mente é uma enciclopédia. Não existem enciclopédias iguais. A minha é diferente da sua. Se você cresceu num outro lugar, já é diferente. É a nossa cabeça, os nossos livros aqui, os significados das palavras, e tudo foi construído de um jeito. E tudo isso, quando a gente leva para o texto, como a enciclopédia do autor não é a mesma que a nossa, a gente vai interpretando de forma errada. Eu separei aqui Lucas 6:20, a narrativa de Lucas do Sermão do Monte. A gente tem Mateus 5, o Sermão do Monte mais clássico, mais completo, mas Lucas tem uma versão resumida do Sermão do Monte, que ele fala o seguinte em Lucas 6:20. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Então, quando você lê isso, dependendo da sua formação, você já coloca, como assim o reino de Deus é dos pobres? Se você é rico, você já não gosta disso. Se você é mais de direita, da liberdade, de muitos negócios, qualquer coisa de pobre é coisa comunista, você já chega interpretando. Provavelmente o que Jesus está querendo dizer é pobre de espírito. Não, pobre de espírito ele falou em Mateus 5. Em Lucas 6 aqui ele está falando só pobre mesmo. E dos pobres é o reino de Deus. Agora, se você fez faculdade federal e é de humanas, provavelmente você vai ler Mateus 5, quando ele fala: bem-aventurados vocês que são pobres de espírito, como pobre mesmo. Ah, isso é pobre. E aí, a gente está levando a nossa formação para tomar decisão, e no final das contas vai ser ela que vai ajudar a gente a tomar decisões, mas antes a gente deveria tentar entender por que Lucas falou de um jeito e Mateus falou de outro jeito, o que Jesus queria dizer. É o mesmo momento ali, é a mesma intenção do autor, porque a nossa formação não pode ser o martelo inicial de tomar decisões. Talvez um martelo final, mas ali a gente deveria estudar e se submeter até a nossa formação à autoridade das escrituras, porque muito provavelmente, várias vezes, ela vai falar uma coisa contrária à nossa formação, porque nós somos pecadores, a nossa formação é corrompida pelo pecado, mas a Escritura e o Espírito de Deus,
e ela traz luz às trevas. Se a gente quer ler as Escrituras de forma adequada, nós devemos suspeitar da nossa formação. Então, sempre se perguntar, será que eu estou já interpretando rapidamente isso? Porque eu já estou levando esse sentido ao texto, ou o texto realmente está falando isso? Então, a primeira esfera é a esfera da formação do leitor. Outra coisa que é de cultura, 1 Coríntios 11, versículo 17, até o versículo 34, você lembra de 1 Coríntios 11 o que se fala? Pelo menos uma vez por mês, o seu pastor deve ler na tua igreja. Passagem sobre a ceia, né? Ah, pegou. Só que Paulo, ali, está resolvendo um probleminha mais grave do que geralmente o trechinho que a gente lê. A gente lê bem o trechinho no meio Bem do problema que ele está falando, porque Paulo está tratando de um problema de ceia, e aí lá no meio ele fala, na noite que Jesus foi traído, ele pegou... E ele fala o significado. E não está errado só ler ali para falar o significado da ceia. Mas o contexto todo é sobre irmãos que não estão esperando os outros irmãos para comerem a ceia. Por causa da nossa cultura, que nem entende direito como era a ceia judaica, a gente faz o seguinte, serve os copinhos, serve o pãozinho. Gente, vamos esperar todo mundo receber para a gente comer junto, como diz a palavra de Deus. E aí, quando o pastor dá ordem, a gente come o pão e bebe do cálice. Ah, tá errado. Não tá errado esperar, é um ritual. Vamos fazer junto mesmo. Mas não tem nada a ver com o texto. O texto ali é o seguinte, os mais ricos eram os que cediam sua casa para ser igreja. Não tinha local de reunião, não tinha igreja. Cada um que tinha mais recursos abria suas casas. E eles abriam suas casas, só que alguns estavam fazendo o seguinte, lá em Corinto. Eles estavam só deixando os amigos ricos entrar. Afinal de contas, é meio chato estar com a casa tão cheia, com gente que você nem conhece. E aí eles estavam deixando só os amigos ricos entrarem, comiam, ceiavam, bebiam. Quando já tinha acabado a comida boa, ou a comida toda, eles deixavam os pobres para ler os textos do Antigo Testamento, ou a carta de Paulo, e celebrar ali juntos. Mas eles comiam o resto. E aí Paulo vai dizer, primeiro vocês deveriam comer antes de ir para a celebração. Até os seus amigos ricos deveriam comer em casa. Ele fala, por causa de vocês tem gente morrendo. E ali morrendo, morrer de fome, na verdade, porque a igreja era um lugar também que as pessoas tinham o básico. Assim foi na igreja primitiva, lá em Atos, porque a distribuição do pão deveria ser para todos ali, como alimento mesmo, como cestas básicas. Então, na verdade, Paulo está tratando de algo muito mais profundo, falando, enquanto uns estão se embriagando, outros não têm nada. Vocês deveriam esperar todo mundo, porque todos são iguais diante de Cristo. Ele está falando de algo muito mais radical, de partilha, de comida, criticando os ricos, mas por causa da nossa cultura de nem entender o que é uma ceia, a gente pensa que não, tem gente morrendo porque está tomando cálice e esqueceu de pedir perdão por pecado, né? Por vocês tem gente doente, por causa de vocês tem gente doente porque não estão comendo a ceia de forma digna. Essa forma digna, é lógico que eu estou trazendo uma interpretação aqui que alguém vai falar, não é. É porque a pessoa pensa, olha, eu não pedi perdão, tomei e agora está vindo o Espírito me matando. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Forma digna vocês não estão esperando. Ele falou um pouquinho antes no texto. Vocês não estão esperando as pessoas para ceiarem juntos. Por isso, muitos de vocês estão morrendo, alguns estão doentes, porque estão desnutridos. Por isso que alguns de vocês ficam bebendo, comendo, como em casa. Então, ali é um negócio muito mais social, comunitário da igreja que Paulo está tratando, que a gente não enxerga por causa da nossa cultura. Agora, talvez alguém africano possa entender isso muito melhor quando lê. Não, isso aqui está tratando sobre gente que está esperando para comer. Porque em alguns países na África, pessoas andam quilômetros para se reunir, para louvar, e lá eles têm que comer, senão eles não conseguem nem voltar. Então, quando eles vão ler o texto
de 1 Coríntios 11, eles falam, lógico, tem que esperar todo mundo chegar, os que estão vindo de longe, para que a gente possa celebrar junto a ceia do Senhor, esse banquete, comer e que ninguém possa estar doente ou a gente possa celebrar de forma digna, dando dignidade a todo mundo. A segunda esfera que nós precisamos desconstruir ao se aproximar do texto é a esfera cultural. Nós temos uma cultura, nós brasileiros, paulista tem uma subcultura, o carioca tem uma subcultura, o pernambucano tem uma outra cultura, mas são culturas ali, a gente tenta jogar tudo na brasileira, mas tem várias culturas dentro da nossa cultura. O norte-americano tem outra cultura, o europeu tem outra cultura, então o africano tem outra cultura. Todos estão lendo o mesmo texto. Todos vão levar a sua cultura para a sua leitura. O importante é a gente deixar o texto em primeiro lugar e a nossa cultura depois. A gente não pode dar as ênfases ou colocar a nossa cultura dentro da cultura do autor bíblico, senão a gente começa a cometer erros sacros e erros anacrônicos, que não tem a ver com o tempo do autor. Então, várias pessoas querem ler Paulo com a mentalidade pós-moderna de um tempo onde a gente tem direitos humanos. Se a gente quiser ler o Antigo Testamento, o Pentateuco, com a mentalidade de quem tem os direitos humanos, e, aliás, a Bíblia ajudou a construir os direitos humanos, foi graças ao Pentateuco, graças a Paulo, que hoje a gente desenvolveu os direitos humanos, a gente começa a falar bobeira de Paulo. A gente começa a falar de coisas que Paulo não era. Quando a gente vai ler Lucas 15, versículo 2, este homem recebe pecadores e come com eles. Dependendo da sua cultura, você acha um absurdo os religiosos estarem criticando Jesus por estar numa festa com pessoas que bebem, fumam, pessoas que estão falando muito palavrão, pessoas que são conhecidas por fazer orgias, pessoas que são pecadoras. Estou exagerando aqui. Dependendo da tua cultura, você fica escandalizado com os religiosos. Mas dependendo da sua cultura, você fica escandalizado com Jesus mesmo, dizendo, isso aí Jesus dá umas vaciladas. Jesus realmente não precisava ir tanto assim, né? Porque é o que a gente faz hoje. Dependendo do irmão da igreja que você vê na festa, você fala, não deveria estar. Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. E aí, se você aplica para Jesus, você está levando a sua cultura. Então, de novo, a enciclopédia que tem na nossa cabeça, a gente tem que diminuir culturalmente para que a enciclopédia que está na cultura ou na cabeça do autor, a gente possa entender a cultura do autor trazendo para nós. A terceira esfera que precisamos desconstruir é a esfera teológica. Todo leitor leva uma teologia para a Bíblia para entender teologia. Teologia é o discurso sobre Deus, o entendimento sobre Deus. Uhum. Então, todos nós, ao lermos a palavra de Deus, já levamos uma teologia. Às vezes ela veio pela percepção natural, aquelas pessoas que gostam de contemplar a natureza e ver, olha como Deus é maravilhoso, e ali a natureza está revelando já um pouco de Deus. Muitos outros é por causa da teologia que a sua igreja já tem, então você já vai enviesado pela teologia da sua igreja, e o que deveria ser certo é você construir a sua teologia lendo a Bíblia, e não você levar a sua teologia para ser confirmada, bater texto com a teologia que está o autor bíblico. Então a gente tem que desconstruir o que a gente aprendeu na igreja ou suspeitar da tradição da igreja para, ao ler a Bíblia, isso ser confirmado. E aí construir. Por isso que eu valorizo tanto, e eu fiz tanto o meu bacharel como a minha pós, continuei estudando em seminários interdenominacionais. Por quê? Porque no seminário interdenominacional, você vai sentar, eu presbiteriano, de tradição presbiteriana, sento do lado de um assembleiano, do meu outro lado, literalmente, isso aconteceu na época que eu estudava. Do outro lado tem um batista, na frente tem um luterano, e assim a gente vai estudando a palavra de Deus, e isso vai ficando muito mais forte. A minha fé e até a minha certeza,
a minha tradição eclesiástica ganha mais força ao debater e ao conversar e ao ter... isso realmente, eu acredito nisso, mas eu vejo que você acreditando nisso também, Deus está mostrando. E isso fortalece. Se a gente vai para um seminário da nossa denominação, que são bons geralmente, principalmente as igrejas históricas, mas você não vai ser confrontado por um pensamento diferente. Todo mundo pensa igual, porque eles acreditam que aquela interpretação ela é inerrante. O que é inerrante é a palavra de Deus. Nós devemos sempre estar reformando. A palavra que eu estou usando é desconstruindo, mas a palavra que foi usada 500 anos atrás era reformando. Sempre devemos continuar nos reformando. Atos 2:11 acontece o Pentecoste e eles falam nas línguas das pessoas que estavam visitando Jerusalém por causa da época do Pentecoste, por causa da festa que estava lá. Então, e lá em Atos 2 vai mostrar o tanto de pessoas distintas que o Espírito Santo falava na língua dos outros ali e que falava. Depois, Paulo vai tratar sobre línguas na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12 a 14. Várias coisas ele trabalha ali sobre línguas, sobre dons, e vai falar de sobre a ordem. E se você tem uma tradição de teologia pentecostal, você já vai colocar várias coisas. Você já vai colocando, não, o dom de línguas está aqui, todo mundo que se converte tem que ser batizado no Espírito Santo e mostrar o poder, o sinal miraculoso que Jesus prometeu, falando em línguas. Você, em alguns contextos, vão te começar a mostrar como se levar pelo Espírito e para falar em línguas com palavras. Vai falando desse jeito, vai orando que vai acontecer. Dependendo da sua teologia, se você é mais tradicional, você já entra em Atos 2 e já percebe que está falando na língua de pessoas ali. Você já lê essa parte do texto que você nem lia. Lá em 1 Coríntios, que dá brecha para os dois tipos de interpretação, você já interpreta, não, a língua dos anjos ali, pelo contexto, é a língua do templo de Apolo, onde as sacerdotisas, e por isso que Paulo vai ter tanto problema com as mulheres falando ali, porque elas vieram de templos onde as mulheres tinham autoridade de falar na língua dos anjos, e elas falavam e traziam a revelação para os navegadores, e ali elas estavam falando muito na língua dos anjos. E aí Paulo vai falar, ainda que eu falasse essas línguas aí, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E aí ele vai falar sobre, se não tiver tradução, não adianta nada. E aí vai falar várias regras que ele está colocando, que na minha tradição teológica, não faz sentido ter uma língua dos anjos que ninguém entende, se ninguém tiver intérprete. Mas de alguém de tradição pentecostal vai falar, faz todo sentido, a edificação própria e tudo mais. Eu não estou querendo resolver aqui, eu só estou dizendo que a gente já vai ouvindo o que quer ouvir e já vai lendo o que quer ler. Se a gente não abrir mão da nossa teologia de tradição, a gente está lendo a Bíblia errada. A gente tem que ler a Bíblia para entender o que o Espírito está revelando sobre a teologia, porque é o mais importante ali da Bíblia, é o que a Bíblia revela sobre Deus e sobre como ele age e como devemos ser. Mas o autor bíblico também separamos em 3 esferas, que aí sim, ao invés de desconstruí-las, nós devemos construir, ou devemos cavucar até encontrar e trazer para a nossa enciclopédia aqui na nossa mente, aqui, que está lá, muito clara, que o primeiro leitor também tem essas esferas muito claras, estão batendo clarinho, mas que para nós, por causa dos abismos, não está tão claro assim. Só podemos entender através de estudos bíblicos, de meditar na palavra, de se aprofundar, de pesquisar, de orar. A primeira é o contexto, como a palavra mesmo diz, o que está junto com o texto, mas às vezes a gente não percebe. A pergunta que eu faço é, em que contexto o autor escreveu esse texto? Essa é a pergunta de ouro para toda vez que você estiver lendo qualquer texto bíblico. Se faz parte dos 5 primeiros livros, é um contexto ali entre a saída do Egito e antes do exílio. Então, esse é o contexto que foi escrito
aquele texto. Se você for ler um salmo, em que contexto é aquele salmo? É um salmo de Davi, de guerra? Então você pode, através da história de Davi, tentar entender aquele contexto. Se é um profeta, ele profetizou na parte norte de Israel ou na parte sul, porque Israel teve uma divisão, norte se desviou muito mais rápido, que são os samaritanos e os galileus, depois no Novo Testamento, e o sul demorou mais, que é Judá e Israel ali que ficou. E o tempo também se fala no sentido, esse profeta, ele é antes do exílio, é durante o exílio ou veio depois? Os evangelhos. Esse evangelho, ele foi escrito em que contexto? Tem 4. Você pode tentar entender isso. As cartas é o mais importante você perguntar isso. Qual o contexto que essa carta foi escrita? O que gerou no autor a necessidade de escrever? Sendo que uma carta do primeiro século custava muito. Custava cerca de um carro novo para você mandar uma carta. A gente hoje manda os e-mails e acha que é fácil, mas a carta, ela custava muito caro para o material, a pessoa que ia levar a carta, as hospedagens que essa pessoa ia ter durante o caminho até chegar lá, tipo um seguro viagem, que era o soldado que você tinha. Então custava caro, uma carta podia custar muito caro mesmo, cerca de 150 mil reais, se a gente trouxesse para hoje uma carta de uma longa distância. Por isso que a grande maioria das cartas eram feitas da forma oficial pelos governadores romanos. Por isso, eles tinham estrutura para mandar. Alguém como Paulo, alguém como Tiago, alguém como João, ele não tinha essa estrutura. Então, isso é contexto para você entender o que fez ele escrever isso. E você vai ver Romanos 14 todinho falando sobre não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Romanos 14, 20. E você fica assim, o que é isso? O que essa comida ele está falando? Do que ele está falando que a gente, por amor, não faz uma coisa que a gente tem convicção que não tem problema? Quem é esse público que está se escandalizando com comida, com o dia da semana? São pagãos que vieram de festas, que esse foi o problema de Coríntios. 1 Coríntios, eles estavam frequentando festas que tinham sacrifícios, que adoravam deuses, e Paulo proibiu lá. São as mesmas que estão chegando e por isso estão se escandalizando com comidas sacrificadas? O contexto vai dizer que não. Então são gente piedosas, ascéticas, que como você tinha os que eram os essênios, que se isolavam, então comiam vários tipos de coisa. Você teve João Batista, que decidiu comer uma dieta bem restrita, vestir roupas. É esse tipo de pessoas? Pelo contexto ali, também parece que não. Então, qual que é o contexto ali? São religiosos que estão acreditando que se não guardar o sábado e se não comer a comida coxá, comida judaica, não vai guardar aliança, não vai, vamos dizer assim, ser salvo. Tão pouco, porque Paulo não está batendo forte em quem acredita nisso, como bateu em Gálatas. Então, também não é esse tipo de pessoa. Então, que tipo de pessoa é essa, para que a gente entenda todo o contexto e entender a mensagem de Romanos 14? Se você quiser saber que tipo de pessoa é essa, vai lá no meu curso de Romanos, que eu tenho a resposta. Aqui eu só estou dando as respostas que não são. Boa. Aqui são, você vai lá buscar. Mas você vê como é importante, dependendo do contexto, de quem é o público que Paulo está tratando em Romanos 14, o fato em si é diferente e toda a nossa interpretação vai ser diferente. Então, o contexto do autor é importante a gente entender. O autor bíblico tem uma cultura ali, e é uma cultura que com o tempo muda. É lógico que a gente está num tempo, Trigo, que a nossa cultura muda muito rápido. Mas a gente trata a cultura judaica como a mesma de 2000 anos antes de Cristo com a de Cristo, que já mudou muito. Por isso que quando a gente vai ler, a gente tem que entender a cultura. Tem até um livro aqui
Tem um livro aqui que é da Thomas Nelson. Eu fiz essa live, deve estar no meu canal do YouTube, com o André Heinck. Esse livro chama Aqueles da Bíblia. Está espelhado, mas dá para você pegar. Ele vai dizer que cada momento da cultura judaica é um momento diferente, onde a língua era diferente. Então a gente fala de hebraico como se fosse uma coisa só, mas existe um hebraico mais primitivo, um hebraico do exílio, um hebraico pós-exílio, que na verdade se transformou meio que no aramaico ali. A gente tem muitas culturas judaicas ali. De qualquer jeito, não quero complicar tanto. Se a gente já entender uma delas, ou a base ali, já fica mais fácil a gente entender quais são as dificuldades que Jesus estava tendo, ou que o apóstolo está tendo em adaptar a cultura judaica para os gentios. Também devemos entender a cultura gentílica, os romanos ali. E se quiser aprofundar mais, entender a cultura egípcia, a babilônica, que também você vai entender os confrontos que estão tendo no Antigo Testamento. A gente pode ler o texto, por não entender a cultura do autor, nós não estamos entendendo direito o texto. Lá em Lucas 5:34, tem aquele texto, mulher com fluxo de sangue. Você lembra disso? Que a mulher, ela está indo, ela tem um fluxo de sangue há 12 anos, nenhum dos médicos conseguiu curar, ela vai por trás de Jesus, toca na orla de Jesus, e ela sente que é curada. Jesus vira e fala, alguém me tocou, os discípulos falam, está todo mundo se tocando, e aí Jesus ignora os discípulos, fala, alguém me tocou de forma especial, quem é? E ela se joga falando, fui eu, e de uma forma meio escandalosa, dizendo, é só ela falar, fui eu que toquei, eu tive fé. Porque a gente costuma falar, nossa, essa mulher é uma mulher de fé, né? Porque ela acreditou e por isso que Jesus no final falou, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Então é uma mulher de fé, conseguiu uma cura de Jesus sem ele querer, né? Foi uma cura sem querer. A gente costuma pregar isso, mas não está entendendo o que está ali na cultura que aquela mulher rompeu, que Jesus quis tratar, que Jesus quis falar, quem foi que me tocou? Não foi um roubo de cura. A gente costuma achar que Jesus está questionando isso porque me roubaram poder, senti sair poder de mim. Então, assim, cadê quem me roubou sem eu autorizar? Não. Tem um livro no Antigo Testamento chamado Ageu. Ele está tratando com os sacerdotes sobre a cultura religiosa que precisava ser corrigida ali. E ele fala o seguinte, Ageu 2:13. Em seguida, perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar em um cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. E ele está falando, se alguém tocar em sangue ou cadáver, ou tiver contaminado com sangue, porque o sangue na cultura judaica, ele é contaminoso. Então ele pode purificar se for do cordeiro no momento certo, do jeito certo, mas ele contamina. Por isso que nem o sacerdote, nem o levita tocaram o homem que descia de Jerusalém para Jericó na parábola do bom samaritano, porque eles iam ficar impuros e não ia poder voltar para Jerusalém para depois, na sua escala de trabalho. Aquela mulher, ela estava tocando em Jesus e ali está acontecendo duas coisas da cultura. Primeiro, que ela não poderia estar no meio da multidão com aquele fluxo de sangue, porque ela estava contaminando todo mundo ali e ela deveria ser, pela lei religiosa, ser apedrejada. Segundo a teologia do Antigo Testamento, que Jesus está rompendo, alguém impuro tocar em alguém puro, em um sacerdote, que Jesus é um sacerdote ali, real, né? Ele é um ungido, né? Cristo quer dizer ungido, que era só os sacerdotes e os reis que eram. Então, se alguém tocasse de forma impura num sacerdote ou num homem de Deus, ele se tornaria impuro. E lá em Ageu, os sacerdotes falaram, sim, se tornariam. Entenderam? Aqui, Jesus inverte. Então, Lucas está contando uma história de uma mudança de paradigma na teologia. O puro está transformando o impuro em puro. Jesus fala, a tua fé te salvou. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que por ele ter invertido essa lógica, ela não cometeu um erro. Ela, muito pelo contrário, você sabia
que eu poderia inverter essa lógica que te escravizou por 12 anos sem o convívio social dos outros. Então, isso a gente só entende se a gente estudar a cultura judaica, o que é cerimônia ritual, o que é puro e impuro, o que quer dizer isso, o que na cultura pode ou não pode. A terceira esfera é a esfera da língua. Essa é um pouquinho mais difícil. Mas fiquem tranquilos, queridos. Eu não sou fluente no grego nem no hebraico. A grande maioria dos pastores não sabe e não precisa saber para se entender o texto. Por dois motivos. Primeiro, porque grandes homens e mulheres de Deus gastaram a sua vida para saber e para traduzir, para trazer dezenas de ferramentas que nos aproximam do texto. E eu acredito que isso foi até providência de Deus, porque o texto foi escrito no grego e no hebraico, e de lá está a mensagem. Mas graças a Deus que homens e mulheres gastaram tempo e nos traduziram a Bíblia, tem dezenas de ferramentas. Mas um segundo motivo é que a gente precisa entender a dinâmica da tradução, ou pelo menos estar ciente que não sabemos o texto no original. Se você já sabe isso e vai buscar, você consegue se aproximar do sentido original. Você tem que saber que o texto que está no Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E aí, se você começa a entender isso, você começa a fazer perguntas como: a palavra que eu estou lendo aqui, ela significa a mesma coisa no texto original? Quais outras traduções dessa palavra que eu estou lendo também aconteceram em outras Bíblias? Por isso que eu sempre falo, Trigo, que a melhor tradução bíblica são várias traduções. Você tem que pegar uma mais literalista, pega uma mais parafraseada. A literalista vai traduzir a palavra, o símbolo no grego pelo símbolo no português. O símbolo no hebraico pelo símbolo do português. O problema é que nenhum símbolo é igual de uma língua para outra. Nenhuma palavra leva toda a sua significância e o seu significado numa palavra só quando você traduz. Ainda mais, isso já não acontece no inglês para o português, do francês para o português, do árabe para o português. Ainda mais uma língua que já morreu há mais de 1.500 anos, que é o grego. E o hebraico. Aí você me fala, mas Marcos, tem gente que fala grego ainda hoje, não é o mesmo grego. Eles nem entendem. Tem gente que fala hebraico, não é o mesmo hebraico, nem se entende. E mesmo que entende outros símbolos. Uhum. É igual a gente lendo um português de 400 anos atrás. Uma tradução literal, você vai ter a palavra carne, mas você não sabe direito o que está dizendo aqui e o que ele está trazendo. Ou então são palavras que têm mais de uma tradução, eles escolheram uma só. Por exemplo, chifre no hebraico, ele pode ser traduzido como poder, pode ser traduzido como chifre e pode ser traduzido como linhagem. O chifre de Davi, a linhagem de Davi. E se você só traduzir como chifre, a pessoa não vai entender nada. Então, tinha alguns salmos, numa das traduções que eu não lembro, que falava: o Senhor me colocou um chifre. Aí hoje você fala: opa, peraí, mano, não coloca chifre não aí. Que história é essa, né? E na verdade, o salmista estava dizendo: o Senhor colocou-me com poder. Do outro lado, a parafraseada traduz ideias. Que numa tradução, se eu estiver traduzindo o inglês para o português, eu tenho que traduzir ideias. Mas ideias está mais sujeito à interpretação. E aqui você tem parafraseada boa como a mensagem. E no meio você tem a NVI, NVT, a Almeida Revista Atualizada. Então você tem que ter várias traduções para entender os símbolos. Várias coisas na língua lá não são equivalentes a nós. Ou então, quando a gente vê outras traduções, a gente começa a entender mais. Por exemplo, você tem ali logo no começo de Gênesis 1, quando fala que Deus separou as águas de baixo com as águas de cima e colocou o firmamento. A palavra que colocaram aqui na tradução é firmamento. Então, se firmou uma água lá em cima, uma água aqui embaixo. E por isso que, quando você vai ali no tempo de Noé,
eles abriram as comportas de cima e de baixo, porque a água, o dilúvio acontece de cima para baixo, de baixo para cima. Quando você vai ver outras traduções, o que é esse firmamento? Que palavra é essa? Essa palavra também é traduzida como domo. E, na verdade, é essa a ideia. Deus colocou um domo para que em cima, no domo, ficasse as estrelas, o sol. Depois do quarto dia vai fazer isso. As águas não baixassem. Sabe aquele domo que a nossa avó coloca em cima do bolo, que é um plástico assim, para moscas não entrarem? Esse é o domo que ele colocou ali. Traduzimos como firmamento porque a gente tem uma cabeça científica e as traduções foram feitas depois, porque eles tinham medo de falar que ali estava domo, que na verdade o autor bíblico ele está poetizando sobre essa separação. Não quer dizer que não é literal, mas o domo hoje, só os terraplanistas acreditam que tem um domo mesmo, mas hoje não tem esse domo. E aí os tradutores decidiram outras coisas, mas é muito importante a gente entender a intenção do autor. Mais importante que nossa cabeça científica é a gente entender a intenção do autor. Então, primeiro, ter a noção que aquele texto não foi escrito na nossa língua e, quando você está se aprofundando no texto, procurar saber se aquela palavra tem o mesmo significado que hoje. A palavra sarx, no grego, ela é traduzida literalmente como carne. E aí você vai lá em Romanos 13, 14, Paulo diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Que desejo da carne é esse? Que carne é essa? A carne é meu corpo? Esse desejo da carne é os desejos de comer? Olha só, o erro desse texto começou a dar ênfase nas pessoas não dormirem, passarem a noite toda sem dormirem nas vigílias, como o desejo da carne é dormir, mas eu não vou fazer os desejos da carne, eu vou procurar santidade em Deus. Ou abster-se de fazer sexo, eu não vou, o desejo da carne, não vou transar com a minha esposa todo dia, como se isso fosse possível, mas eu vou transar com a minha esposa todo dia porque eu quero ser mais santo. Ou eu não vou comer, vou jejuar, porque esses são os desejos da carne. E não é isso que Paulo está dizendo. Mas a tradução mais literal, se você não souber ali, der uma pesquisa sobre línguas, você vai achar que é isso. Aqui nesse texto, ele está falando sobre natureza pecaminosa. A carne aqui é o velho homem. O desejo da carne pode ser cobiça, ou o desejo da carne pode ser orgulho. Então, às vezes você está passando a noite acordado, orando, e dizendo, eu orei a noite toda, contando logo de manhã para quem dormiu, e você está exatamente satisfazendo o desejo da carne, contando com orgulho que você é mais santo que os outros. Eu lembro que tinha um professor no seminário, quem aqui ora, falando para os alunos lá no seminário, 30 minutos por dia? 2 pessoas levantaram a mão, 3 seminaristas. Quem aqui ora 1 hora por dia? Aí uma pessoa levantou a mão. Quem aqui ora 2? Ninguém levantou a mão. Quem aqui ora 3? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou, quem aqui ora 4 horas por dia? Ninguém levantou a mão. Ele falou, não é possível que só eu aqui oro 4 horas por dia. Então, a pergunta é, alguém que ora e é santo, fala que ora, esse aí se jogou nos desejos da carne. E claramente não é a interpretação que a gente faria naturalmente. Agora, eu queria dar a dica final que a gente sempre dá. Contexto do autor, você tem que ter um comentário. A cultura do autor é uma das mais difíceis. Você tem que estudar a cultura antiga. Você estudou para o vestibular, geralmente você estuda os persas, as coisas, tudo isso ajuda. Estuda os babilônicos, Roma, a gente estuda. Vai assistir a série Roma, se você é maior de 18 anos. Tudo ajuda. Agora, a língua, você falou, Marcos, não precisa saber necessariamente falar grego ou hebraico para se entender o sentido. Por causa de 2 ferramentas que eu quero falar aqui. Primeiro, eu recomendo, hoje tem online, às vezes eu não pesquisei ainda, mas tem, mas você pode comprar um dicionário bíblico. Sim, dicionário bíblico. Eu tenho esse aqui, do DJ Douglas. Ele é fininho, olha. Você está lendo uma palavra que você está suspeitando que não está, vai nessa palavra e entenda o que quer dizer quando ele fala. Então, aqui eu
Estou abrindo aqui qualquer coisa aqui. Vou abrir aqui, ó. O Cedron. O riacho do Cedron. Ele vai falar sobre um lugar lá, e você vai ler no Antigo Testamento, vai falar todo lugar que aparece, aí você vai entender. Mas na poesia hebraica, o lugar é uma das chaves de interpretação. Sempre que aparece um lugar, a primeira coisa que a gente vai, a gente passa. Lê, Senhor, eu só quero meditar em Salmos, só quero ser abençoado. A gente passa direto, não dá uma olhada. Então, entender os locais para os judeus é fundamental para você entender a poesia do Salmo. Sempre que aparecer uma palavra de algum lugar, pode saber que é importante. Então, primeira dica, um bom dicionário. E um outro que é parecido, mas é menor, que é o vocabulário bíblico. O meu aqui, ó, é do J.J. Van Alman. Aí você tem o vocabulário bíblico, palavras, mas são palavras mais conceituais. Por exemplo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Abri aqui agora. Quando João Batista chama Jesus, o Cordeiro de Deus, você vai ver aonde ele chama e o que eles querem dizer com isso. Então, é um pouco mais conceitual a palavra. Ascensão, o que é ascensão ali? Então, é um pouco de teologia, conceito das palavras. Então, é um vocabulário bíblico para você entender um pouco o que eles estão dizendo. E isso também tem a ver com a língua ali, que é outra cultura. O dicionário é língua. Aqui é mais uma mistura entre cultura e língua. Olha que interessante. Cara, e tem muitos materiais bons demais, de gente que estudou a vida toda para encurtar essa distância da língua, porque eu pressuponho que quase todos que estão nos ouvindo não vai buscar aprender grego ou hebraico, e não precisa. Se você tem a vocação para isso, vai e faça. E eu penso que é um privilégio incrível. Mas se você não tem, fique tranquilo, tem muitas ferramentas que vão te aproximar do original.